Beleza, meu querido? Continuando então a nossa análise sobre o Ministério Público, que é uma das funções essenciais da Justiça e que é a função principal, conforme eu já falei para você, que geralmente é cobrado em prova. O Ministério Público, ele é uma instituição essencial à organização do Estado porque ele advoga, ele faz a defesa da sociedade. E ele também é responsável por várias coisas, que é o que nós vamos trabalhar agora. Nós vamos trabalhar com as chamadas atribuições do Ministério Público. Atribuições do Ministério Público. Quais são as competências que essa instituição, como função essencial da Justiça, desenvolve? A Constituição Federal, ela vai trazer um rol de competências no artigo 129. E nesse artigo, ele vai trazer várias competências. Contudo, não se trata de um rol exaustivo. Então guarde, porque isso aqui já vai em prova. O rol de competências do Ministério Público previsto dentro da Constituição Federal é um rol meramente exemplificativo. Significa dizer que ele pode desenvolver outras atribuições, desde que estejam ligadas à sua linha principal de competência. Tá, qual que é a matriz das atribuições do Ministério Público? A matriz das atribuições do Ministério Público é a defesa da ordem jurídica como um todo, é a defesa do regime democrático e a defesa dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis. É a partir desta matriz que as atribuições do Ministério Público vão se desenvolver. Eu faço questão de, junto com você agora, fazer uma leitura do artigo 129, porque é uma leitura assim, muito importante, lembrando que cada um dos dispositivos que nós vamos ler agora já caíram em prova, já foram questionados, e eu preciso que você desenvolva essa aptidão para memorizar essas atribuições, pelo menos as que estão no texto constitucional. Que, como eu acabei de lhes dizer, o rol é meramente exemplificativo. Então convido você agora para fazer a leitura comigo deste artigo. Olha ele aí na sua tela. São funções institucionais do Ministério Público. Inciso 1. Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. 2. Zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. 3. Promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, no meio ambiente e dos outros interesses difusos e coletivos. 4. Promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União, dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição. 5. Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. 6. Expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva. 7. Exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior. 8. Requisitar diligências investigatórias e instauração do inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. E 9. Exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que não compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Conforme você pôde perceber na leitura deste artigo, que eu considero assim essencial na hora que você estiver estudando, a Constituição elencou várias atribuições, não fechou este rol, porque no último inciso ela abre a possibilidade, desde que seja compatível com a natureza da instituição. E perceba também que no último inciso ele veda a prestação de consultoria ou de assessoria jurídica no sentido de advocacia para o Estado. Então o Ministério Público ele não faz mais isso. Outrora fez. O Ministério Público já teve em suas atribuições esse tipo de defesa, hoje não. Então o Ministério Público faz apenas essa defesa da sociedade dentro desse rol de atribuições. Este rol de atribuições ele vai ser ampliado depois nas leis orgânicas dos Estados, da União e a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Ele vai também destrinchar algumas dessas atribuições. Algumas delas que posteriormente eu quero aqui trabalhar com vocês, porque elas têm uma importância maior em relação às demais, tem mais incidência em prova. Existem umas regrinhas que aparecem no artigo 129, após os incisos que estão nos parágrafos, que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês
à medida que a gente vai trabalhando esse conteúdo. A primeira regra, que eu acho assim, muito relevante dentro dessas atribuições, e que eu quero que você guarde ela, diz respeito ao requisito de entrada na instituição. Requisito de entrada na instituição. Como assim, Daniel? Requisito na entrada na instituição. Eu quero saber agora com você qual o requisito, o que eu preciso fazer para ingressar dentro do Ministério Público, mas não como orelha seca, tipo técnico ou analista. Eu quero saber como é que eu me torno um membro do Ministério Público. Todas as vezes que você ouvir o termo membro do Ministério Público, você tem que raciocinar automaticamente. Ele está falando de quem é titular da função institucional, quem pode exercer essa competência. Quem é que vai exercer a competência ministerial? O que vai ser o membro do Ministério Público? O representante do Ministério Público? Ou como a melhor doutrina diz, o órgão do Ministério Público? Quem vai carregar isso? Então, para que você ingresse na carreira do Ministério Público como membro, a Constituição trouxe alguns requisitos. Então, primeira coisa, você precisa ser bacharel em Direito. Então, vamos listando aqui os requisitos. Primeiro requisito, você precisa ser bacharel em Direito. Quer dizer, Daniel, que eu tenho que me formar em Direito para ser membro do Ministério Público? Sim. Se você quiser ser técnico do Ministério Público, não tem problema, é concurso para nível médio. Se você quiser ser analista, tem cargo de analista, é para qualquer nível superior. Mas se você quiser ser membro, tem que ser bacharel em Direito. E quando eu falo membro, eu falo do promotor de justiça no âmbito dos estados, eu falo do procurador da República no âmbito do Ministério Público da União. Este cara que é o membro, é o camarada que vai ser o titular do poder ministerial. Perfeito? Primeiro requisito, ser bacharel em Direito. Segundo requisito que a Constituição exige, você precisa ter 3 anos de atividade jurídica. 3 anos de atividade jurídica. Daniel, o que significa 3 anos de atividade jurídica? Tipo, o estágio da faculdade vale como atividade jurídica? Então esse tema aqui é um tema muito bacana. Ele é um tema que trouxe tanta discussão, que foi necessário o Conselho Nacional do Ministério Público regulamentá-lo por meio de resolução. Primeira coisa que você tem que ter em mente sobre a atividade jurídica. Isso aqui vale tanto para o Poder Judiciário quanto para o Ministério Público. Então é uma informação que você já aproveita para os dois casos. A atividade jurídica tem que ser após a sua conclusão do curso de Direito. Então essa é a primeira coisa que tem que ter em mente. Tanto é que eu, quando estava estudando, fazendo a minha faculdade de Direito, dentro da faculdade eu já comecei a fazer o meu estágio, já pensando num concurso que exigisse atividade jurídica. Quando eu me formei, falaram, agora não vale mais estágio da faculdade, tem que ser só depois da faculdade. Então são várias coisas que tenham como preponderância o exercício de conhecimento ou o exercício de uma atividade de cunho jurídico. Então a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público prevê como atividade jurídica, por exemplo, existe uma atribuição privativa de bacharel de Direito. Tipo, o cara é delegado. O cara é delegado, 3 anos. 3 anos de atividade jurídica. Pode fazer concurso do Ministério Público. Ou então, o cara é advogado. O cara advoga. Advogou durante 3 anos, fez uma quantidade X de peça, 3 anos de atividade jurídica. Ou mesmo, ele pode desenvolver alguma atribuição que tenha conhecimento jurídico preponderante. Ou ainda, a resolução permite, inclusive, que você faça um curso de pós-graduação e adquira atividade jurídica com cursos de pós-graduação. Então, assim, são várias formas de se atingir a atividade jurídica, desde que você já esteja formado. Uma questão muito bacana que pode ser cobrada nas provas e que ela foi atualizada recentemente pelo Conselho Nacional do Ministério Público é: quando eu tenho que comprovar isso, Daniel? Porque o concurso que nós vamos ver daqui a pouco ele tem várias fases. Quando que eu comprovo os 3 anos de atividade jurídica? Guarde isso, porque juro para você, isso vai cair na tua prova. Os 3 anos de atividade jurídica
se comprova na posse. Então, na hora que você tomar posse no cargo, você tem que levar lá os 3 anos de atividade jurídica. Outra coisa que eu quero que você tenha atenção é com o prazo, 3 anos. Não é 2, não é 5. Isso aqui não cai em prova, filho. Despencar. E requer de você apenas o decoreba. Daniel, sou bacharel em Direito, já tenho 3 anos de atividade jurídica. É só isso que eu preciso para ser membro do Ministério Público? Claro que não, bisonho. Agora você precisa da parte mais simples, mais tranquila, que é ser aprovado em um concurso público. Pô, Daniel, ainda tem que fazer prova? Sim, concurso público. E não é uma provinha simples não, tá? Concurso público de provas e títulos. Provas e títulos. Como é que é, Daniel? Faz uma provinha de marcar X e tá beleza? Já virei membro do Ministério Público? Cara, a provinha ela é bem tranquila e bem simples. Tipo assim, são 6 fases do concurso, tá? A primeira fase, você faz uma prova objetiva, que vai cair um conhecimentozinho razoável de toda a matéria jurídica do universo espacial. A segunda prova, se tu passar na primeira, logicamente, você vai fazer uma prova discursiva. Então você tem uma prova discursiva, onde você vai responder questões sobre aquele tema, sobre os temas de toda a ordem jurídica. Depois você vai fazer uma prova oral. Os caras querem saber se você tem aptidão ali para falar, verbalizar o seu conhecimento. Cara, tem uma outra prova que é chamada prova de tribuna. Você vai ter que defender um caso concreto, como se você estivesse simulando a atuação no Ministério Público. Ah, detalhe, você também tem uma prova de psicotécnico. Por quê? Não pode ter promotor doido por aí não. Tem que ver se o cara tem aptidão para exercício do cargo. E se passou todos esses exames aí, você vai lá e apresenta os seus títulos, onde vai haver uma ordem classificatória, pronto. Você vira membro do Ministério Público. Pô, Daniel, é só isso? É, só isso que você precisa fazer para ser membro do Ministério Público. Razão pela qual a remuneração é bem alta. Hoje, no nível estadual, você pode ter ali, em média, R$19 mil. Se for nível federal, você pode ter uma remuneração de R$22 mil. Ou seja, são altas remunerações para um cargo de ultra mega power importância. Por isso que não é para qualquer orelha seca. Então, se você quiser ser, você pode ser. Mas você vai ter que sentar a bunda na cadeira e estudar muito para conseguir se tornar um membro do Ministério Público. Ok? Então, essa questão é um tema muito bacana que pode ser trabalhado na sua prova. Quais são os requisitos para ser membro do Ministério Público? Além deste requisito, os parágrafos trazem alguns outros detalhes que geralmente são questionados em prova. Por exemplo, uma determinação da Constituição é que o membro do Ministério Público resida no local onde ele vai exercer suas atribuições. Mas tem a regra, tá? Excepcionalmente, o chefe da instituição pode autorizar que ele resida em outro lugar. Um outro detalhe interessante também é que a Constituição permite a aplicabilidade do artigo 93, que diz respeito a regras do Poder Judiciário ao Ministério Público. Como assim? É porque o artigo 93 ele vai trazer regras de promoção, regras de funcionamento da instituição do Poder Judiciário. A Constituição diz que se essas regras forem incompatíveis com o Ministério Público, tipo promoção, dá para se aplicar uma regra do artigo 93 à instituição do Ministério Público. E outra coisa que a Constituição também fez questão de deixar expresso nesses últimos parágrafos do artigo 129 é a necessidade de distribuição imediata do processo para o Ministério Público. Então, assim, o processo ele não pode demorar. É uma garantia, é uma forma de se garantir a eficiência na prestação jurisdicional do Estado, ok? Então, tudo isso vem expressamente no texto constitucional. O que eu vou fazer agora com você? Agora eu elegi algumas atribuições que possuem uma relevância maior para as atribuições, dentro das atribuições do Ministério Público, e que eu quero comentar, fazer alguns detalhes, dar uma aprofundada com vocês, beleza? Primeira atribuição que eu quero trabalhar com você diz respeito à competência para o Ministério Público de promover a ação penal pública. Segundo o artigo 129, inciso 1º, é competência do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública nos termos da lei. O que é essa ação penal pública? A ação penal pública é exatamente o instrumento pelo qual o Estado vai conseguir punir uma pessoa que tenha praticado um crime. A ação penal pública, logicamente, para crimes que sejam de ação penal pública, isso você vai ver
posteriormente aí, quando estiver estudando o processo penal, você vai ver distinção de crime de ação penal pública, privada e seus derivados aí. Tá? Mas o que eu quero que você guarde, que o Ministério Público ele tem competência privativa para promover a ação penal pública. Quando a Constituição fala que ele tem essa competência, é porque ele é que tem que formar a opinião, ele tem que se convencer da opinião do delito para poder acusar a pessoa que praticou o delito e o Poder Judiciário julgar se aquela pessoa deverá ser condenada ou não. Daí a razão pela qual o Ministério Público tem essa atribuição. Ora, se o Ministério Público tem a atribuição de promover a ação penal, na tentativa de convencer o Poder Judiciário, dar elementos para o Poder Judiciário condenar ou absolver uma pessoa, é inerente a essa atribuição também a possibilidade do Ministério Público requisitar diligências para a autoridade policial ou até mesmo requisitar a instalação de um inquérito policial. E aqui é importante destacar que o inquérito policial, em razão da sua natureza administrativa, ele é dispensável. O que significa dizer que o Ministério Público, se ele não quiser o inquérito policial para promover a ação penal, ele não precisa do inquérito policial. O inquérito policial ele é dispensável se o Ministério Público tiver elementos suficientes para promover a ação penal. Desta forma, nós temos aqui um tema muito interessante que já sofreu discussões assim homéricas, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, sobre a possibilidade do Ministério Público realizar diretamente a investigação ou a produção de um inquérito. E eu venho com a pergunta: pode o Ministério Público fazer a investigação ou produzir a investigação sobre determinado crime por si só, sem precisar da polícia? Essa questão é bacana porque ela teve reflexo na jurisprudência e já caiu várias vezes em prova. De certa forma, a Constituição Federal, quando fala no artigo 144 que a competência exclusiva para fazer a investigação criminal é da polícia, no caso da União da Polícia Federal, a Constituição meio que diz assim, olha, só a PF pode fazer isso no âmbito da União. A Polícia Civil no âmbito dos estados. Por outro lado, a doutrina vem com toda essa carga de competência do Ministério Público e diz assim, peraí, se o inquérito tem como objetivo oferecer elementos para o Ministério Público formar a sua opinião sobre o delito, por que não o Ministério Público poder buscar esses elementos diretamente? Então a discussão ela fica centrada em torno deste tema. O que eu quero que você saiba, não quero que você fique também devagando e pensando, o que será? Eu concordo, não concordo, não é isso que é o nosso objetivo aqui. Eu quero que você guarde o que se prevalece hoje na doutrina e na jurisprudência. Então, para a sua prova, o Ministério Público pode realizar a investigação de um crime? Sim. Ele pode realizar a investigação criminal por si só e diretamente. Não depende da polícia para fazer isso. Esse é o posicionamento que prevalece hoje. E esse posicionamento ele decorre da adoção de uma teoria pelos tribunais brasileiros chamada teoria dos poderes implícitos. Daniel, o que essa teoria diz? A teoria diz o seguinte, fala assim, se o Ministério Público tem o poder de promover a ação penal, tudo que está dentro da promoção da ação penal fica absolvido por este poder. Ou seja, se ele tem o poder de promover a ação penal, está implícito neste poder o poder de investigar o crime. Esta que é a ideia dos poderes implícitos que o STF adotou e que hoje, quando perguntarem na sua prova, você vai conseguir responder. Teoria dos poderes implícitos está implícito dentro do poder do Ministério Público de promover a ação, o poder dele realizar a investigação criminal. Perfeito? Tema muito bacana e muito relevante para a sua prova. Tranquilo? Essa é a primeira atribuição que eu gostaria de compartilhar com você. Vamos ver agora uma segunda atribuição que eu acho relevante, que é a competência do Ministério Público para promover a chamada ação civil pública. A Constituição Federal prevê, no artigo 129, inciso 3º, que compete ao Ministério Público a promoção do inquérito civil e da ação civil pública. Daniel, para que servem esses dois instrumentos? A ação civil pública e o inquérito civil são duas ferramentas que têm como objetivo a proteção do patrimônio público e do patrimônio social, a proteção do meio ambiente, preservação do meio ambiente, e a proteção de outros interesses
coletivos e interesses difusos. O que a Constituição Federal quis dizer ou por que ela disponibilizou essa ferramenta para o Ministério Público? Ora, o Ministério Público, como defensor da sociedade, precisava de um mecanismo onde ele pudesse buscar a garantia da proteção da ordem social. E disponibilizou para ele essas duas ferramentas, mas elas são distintas e é muito importante que você não confunda ação civil pública com inquérito civil. Primeiro, brevemente falando do inquérito civil. O inquérito civil é uma investigação de ordem civil que tem como objetivo trazer fundamentos para a promoção da ação civil pública. Então, o inquérito civil é uma investigação que o Ministério Público pode promover para subsidiar a sua ação civil pública. Perfeito? Bem simples isso aqui. No que tange à ação civil pública, nós vamos ter a legislação própria, que é a Lei 7.347 de 85. Esta lei é a Lei de Ação Civil Pública. Ela vai trazer toda a regulamentação para a promoção desta ação. Uma coisa que sempre cai em prova, eles tentam confundir o aluno dizendo que a promoção da ação civil pública é privativa do Ministério Público. Marque sempre errado. E por que está errado? Porque a Lei de Ação Civil Pública, ela vai prever um rol de legitimados para a promoção dessa ação, além do Ministério Público. Então, só para que você tenha noção, além do Ministério Público, pode promover a ação civil pública a União, os estados, o DF, o município, as entidades de administração indireta também, tipo uma autarquia, fundação, sociedade de economia mista, empresa pública, ou mesmo uma associação que tenha mais de um ano de funcionamento e que tenha dentro dos fins da associação os princípios que visam ser protegidos pela uma ação civil pública, preservação da ordem social, do meio ambiente, patrimônio público. Perfeito? Então, essa questão também é uma questão muito interessante. Cuidado, a ação civil pública não é privativa do MP e não confunda a ação civil pública com inquérito civil, porque um é a investigação, o outro é a própria ação que vai dar ensejo à promoção dessa defesa dos interesses da sociedade. Tranquilo até aqui? Uma terceira função que eu acho assim, muito relevante, desempenhada pelo Ministério Público, e também está no artigo 129, é a função que o MP tem no que tange ao controle de constitucionalidade. A Constituição Federal ela vai prever a possibilidade do Ministério Público promover ações no que tange ao controle difuso e abstrato de constitucionalidade, onde o Ministério Público será o titular, por exemplo, de uma ação direta de inconstitucionalidade, nas suas mais diversas formas, ou de uma ação declaratória de constitucionalidade, ou mesmo de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. E ainda a Constituição prevê a possibilidade do Ministério Público promover a chamada ação interventiva ou a requisição interventiva, que é para autorizar a intervenção da União dos Estados dentro dos seus municípios, ou no caso da União dentro dos seus estados. Essa questão é uma questão muito mais ampla do que essa simples abordagem que eu estou fazendo. Logicamente, nós teremos aí posteriormente um estudo apenas do controle de constitucionalidade. Eu só gostaria aqui de ressaltar, destacar para você o papel que o Ministério Público tem na promoção desta proteção da Constituição Federal. E, por último, para nós fecharmos aqui as funções que eu acho mais importantes, o Ministério Público desenvolve uma função aí muito bacana, prevista no artigo 129, que é de controle externo da atividade policial. Essa função, cara, ela é muito importante. Os policiais não gostam muito, mas para a segurança jurídica do Estado, ela é essencial. O controle externo da atividade policial desenvolvido pelo Ministério Público decorre do fato de que o Ministério Público é o destinatário final de todo o trabalho desenvolvido pela polícia, porque é o Ministério Público que vai se convencer a partir dos elementos colhidos pela autoridade policial, o Ministério vai se convencer da prática de um delito ou não. Por esse motivo, a Constituição Federal permite, então, ao Ministério Público que realize esse controle externo. Quando eu falo controle externo, você já tem que raciocinar automaticamente. Eu estou dizendo nas entrelinhas que o Ministério Público não possui vinculação dentro da estrutura organizacional de nenhum grupo ou de nenhuma instituição policial. Controle externo, estou deixando claro para você. Existem as instituições policiais e o Ministério Público está lá de fora. Não existe interação organizacional, muito menos subordinação.
Às vezes, o próprio membro do Ministério Público acha que manda no policial, ou às vezes o policial acha que ele está subordinado ao membro do Ministério Público. Ah, Daniel, quer dizer que eu sou policial, eu posso chegar lá e falar assim, quem é você? Filho, eu não aconselho você peitar um membro do Ministério Público, porque ele é o cara. Tipo assim, ele está com poder, é a faca, o queijo, o garfo e tudo na mão. Então nunca afronte só porque você não está subordinado a ele. Tá? Até porque dentro da organização constitucional, o Ministério Público ele tem o poder de requisitar diligências para a autoridade policial. Quando a gente fala em controle externo da atividade policial, é possível vislumbrar esse controle, isso vai estar desmembrado dentro da Lei Complementar número 75, sobre duas perspectivas base. O controle externo ele tem como fim, primeiro, garantir a proteção dos direitos fundamentais da pessoa que está sendo investigada, bem como o cumprimento daquele procedimento investigatório dentro dos parâmetros legais. Essa seria uma primeira perspectiva do controle externo, ou seja, a polícia não pode sair da linha, ela tem que trabalhar dentro daquilo que a lei permite que ela faça. Numa segunda perspectiva, o controle externo desenvolvido pelo Ministério Público visa também garantir a produção correta das provas. Por quê? O Ministério Público quer que tudo dê certo, para que quando ele for ler o inquérito, o resultado daquela investigação, ele consiga ter os elementos suficientes para sustentar a ação penal que ele vai promover. Então, esses seriam dois objetivos aí muito claros que são externados por meio do controle externo da atividade policial. Daniel, quem está subordinado, quem está submetido a esse controle externo da atividade policial? Todos os organismos policiais que tenham vinculação com a área de segurança pública e persecução penal, mesmo que não esteja descrito no artigo 144. Como assim, Daniel? Tem polícia fora do artigo 144? Então, aqui que é um detalhe bem interessante. Nós temos, por exemplo, a Polícia Legislativa, no âmbito da Câmara e do Senado. Não são órgãos de segurança pública previstos no artigo 144, mas desenvolve atividade de polícia. Se desenvolve atividade de polícia atrelada à persecução penal e investigação criminal, vai ter controle externo do Ministério Público também. Perfeito? Veja que eu peguei os pontos principais aqui das atribuições, trouxe para você. E agora, para a gente dar uma consolidada, vamos fazer umas questõezinhas aí, que já aparece a primeira na sua tela. Ao Ministério Público, cabe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e coletivos. Para isso, ele possui, por exemplo, legitimidade para ajuizar a ação civil pública em defesa do patrimônio público e do meio ambiente. Questãozinha bacana, é uma questãozinha onde você tem que fazer apenas o julgamento se ela está certa ou errada. E eu pergunto para você, o que você acha dessa questão? Ela está certa ou errada? Pô, Daniel, essa tá mole, né? É óbvio, acabamos de falar. Dentre as competências principais do Ministério Público está a competência de promoção da ação civil pública. Tranquilo? A ação civil pública, dentre essas atribuições, tem como objetivo fazer o quê? A proteção do patrimônio público, do meio ambiente, que é o que está previsto na questão. Então a questão está corretíssima. Beleza? Vamos para mais uma questão? Mais uma questão aí na sua tela. O Ministério Público é essencial à função jurisdicional do Estado, sendo que ingressa em sua carreira, far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, exigindo-se do bacharel em Direito no mínimo 5 anos de atividade jurídica. E aí, meu querido, você acha que essa assertiva está certa ou errada? Pô, Daniel, tá certo, você falou que tinha esse negócio de atividade jurídica. É claro que não, seu bisonho. Você não viu a pegadinha? Ele falou aqui que precisa de 5 anos de atividade jurídica. Eu te pergunto, são 5 anos de atividade jurídica? Claro que não. Para você ser membro do Ministério Público é necessário quantos anos? 3 anos de atividade jurídica. Veja a pegadinha na sua prova. Ele trocou só um número. Por isso que essa questão está errada. Mais uma questãozinha? Mais uma questão aí na sua tela. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, não se inclui dentre as funções institucionais do Ministério Público. Letra A. Defender judicialmente os direitos e interesses da população indígena. Letra B. Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Letra C. Requisitar diligências investigatórias e instalação do inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Letra D. Promover ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados nos casos previstos na Constituição. E letra E. Promover ação popular para a proteção do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Questãozinha muito bacana sobre atribuições. Primeira observação que eu faço, cara,
Vai fazer questão de prova, de múltipla escolha? Preste atenção no comando da questão. Porque o comando da questão é metade do sucesso da sua prova. Às vezes você sabe o conteúdo, mas não prestou atenção no comando da questão, vai errar. Aqui nessa questão ele perguntou o que não é atribuição, o que não é competência do Ministério Público. Ele trouxe 4 competências e uma que não é. Obviamente, meu querido, apenas uma dessas competências não tem nada a ver com a atribuição do Ministério Público. E qual que é ela? A promoção de ação popular. Eu pergunto para você, em algum momento nós falamos que o Ministério Público pode propor ação popular? Cuidado! Ele tenta confundir o bisonho do aluno. Ação popular, ação civil pública. São duas coisas distintas. Ação civil pública, promoção feita pelo Ministério Público. Ação popular, o que é mesmo? Daniel, eu lembro, mas eu não lembro. Filho, ação popular, artigo 5º da Constituição. Remédio constitucional que só pode ser promovido por quem é cidadão. Tem que ter direito político. Este remédio constitucional não pode ser promovido pelo Ministério Público. Tranquilo? Questãozinha também muito bacana na sua prova. Veja que ele trouxe várias atribuições do Ministério Público, inclusive a competência para promover privativamente a ação penal. E aqui eu quero fazer uma observação sobre essa competência privativa da ação penal que eu não fiz anteriormente, mas que é muito relevante para a sua prova. Apesar da Constituição dizer que a competência é privativa do Ministério Público, esta de promover a ação penal pública, é possível que não seja promovida essa ação pelo Ministério Público. Excepcionalmente, se o Ministério Público ele perder o seu prazo, ele não se dedicar àquela diligência da forma como deveria ser, a Constituição permite que o próprio interessado, o próprio ofendido, possa promover a chamada ação penal privada subsidiária da pública. A ação penal privada subsidiária da pública é uma exceção nesta competência privativa do Ministério Público para promover a ação penal pública. Guarde isso, que isso aqui também é muito relevante para a sua prova. Beleza? E só para fechar, uma última questãozinha aí na sua tela. Compete privativamente ao Ministério Público promover o inquérito civil e ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. E aí, meu querido, certa ou errada essa questão? Cara, essa é a questão. Ela é a questão por quê? Porque ela pega o bisonho desatento. Ela pega aquele camarada que estudou, mas não está prestando atenção na hora da prova. O cara sabe a matéria, mas piscou o olho na hora errada. Certo ou errado? É óbvio que essa questão está errada. É óbvio que ela está errada. Mas, Daniel, por que está errado? Se ele disse aqui, inquérito civil, ação civil pública, preservação do patrimônio, o que está errado aí? Cara, a questão diz que essa competência é privativa do Ministério Público. Opa! Só o Ministério Público é que pode promover ação civil pública? Nananã. Nós vimos com vocês que existem outras instituições que podem promover ação civil pública. Então a questão está errada, porque ele diz que a competência é privativa do Ministério Público. Perfeito até aqui? Beleza! Vimos então mais algumas regras do Ministério Público, mas não acabou ainda não. Fique ligado no nosso curso, que nós ainda vamos falar muito mais sobre o Ministério Público. Um abraço e até a próxima.